Sim, galera, voltei com o vídeo 2, né? Desculpe aí um pouquinho da escuridão, assim, porque o tempo tá abafado. Eu também tô resfriado, né? A voz também tá um pouco escuro, né? E tal, úmido. Sim, galera, voltando ao vídeo da parte 2, né, do meu canal, que tem a parte um, você pesquisa lá depois, sobre Pablo Neruda. Sim, aí galera, aí ele ouvia falar, devido a essa guerra civil, né, e o mundo naquela época, né, sobre aquelas revoluções, né, teve a revolução lá da Rússia, né, do Lenin, acho que foi em 1917, a revolução da União Soviética, né, aí logo lá na frente, né, já tinha o Luiz Carlos Prestes, que eu vou falar agora, que foi muito amigo, e o Pablo sonhava, tinha um apreço em conhecer este cara, tá entendendo? Porque o mundo lá fora estava vivendo essa guerra, né? Capitalismo, socialismo, comunismo, esquerda, direita, né? Tá entendendo? As revoluções. E sendo que aqui na América tinha pouco disso, né? Tá entendendo? O que ele ouvia falar mais era de tanta expressão, já tinha, mas de tanta expressão, ele ouvia falar muito sobre o Luiz Carlos Prestes, né? Brasileiro, se eu não me engano, nascido lá no Rio Grande do Sul. Foi aquele mesmo cara da coluna Prestes, tá entendendo? Na época de 1922, sei lá, 20 alguma coisa, né? Luiz Carlos Prestes. Ele nasceu, se eu não me engano, em 1898 e morreu em 1990. Morreu com 92 anos. Embora passou tudo isto, foi preso, a mulher foi deportada, né? Por ele defender esses ideais socialistas, né? Comunistas, né? Naquele tempo da era Vargas, né? Aí ele foi deportado, foi destituído do cargo de cônsul lá na Espanha. Aí com a intentona comunista, em 1934, na era Vargas, mais ou menos, 35, Olga foi deportada pelo governo Getúlio Vargas para a Alemanha nazista de Hitler, né? E lá foi morta, né? Foi deportada por volta de 1934, se não me engano, e foi morta em 1942, sendo que ela estava grávida, né? Mas mesmo assim ela conseguiu ter a sua filha, que agora eu estou tentando lembrar o nome, mas eu não estou lembrado, mas eu sei que ela é professora de universidade, se eu não me engano é da UFMG, lá em Minas Gerais, né? E ela também defende as causas que seus pais defenderam, né? No caso Luiz Carlos Prestes e Olga Benário, né? Que se eu não me engano, acho que ela era alemã também, né? Mas por ela ser nazista e por ela ser comunista, o Hitler acabou fazendo o que ela fez, não só com ela, né? Tá entendendo? Não só com ela, mas naquele tempo gays, negros, né? Judeus, pessoas deficientes, né? Tá entendendo? Que não tivessem um porte legal, um porte físico, espírito para a guerra, para uma raça pura, né? Acabava sendo triste mesmo, tristemente mesmo, executado mesmo, tá ligado? Aí o Prestes, ele foi preso, né, em 1936, adiantar um pouco aqui, aí em 1945, com aqueles 15 anos de governo Vargas, né, 1930 até 1945, foi a segunda era Vargas, né, que foi uma espécie de golpe, né, que ele deu um golpe e perdurou, né, durante esses 15 anos. Aí teve o suicídio dele, teve a anistia, né, aí o Prestes acabou sendo solto. Aí pelo fato do Pablo Neruda estar lutando pelos ideais socialistas aqui e por acreditar aqui na América, e ele saber deste cara de grande expressão como era o Luiz Carlos Prestes, brasileiro, lá do Rio Grande do Sul, ele foi convidado, né, e conheceu o Luiz Carlos Prestes. E aqui ele leu alguns vídeos, eu vou falar só o que eu pude absorver, né? Alguns vídeos falam que foi 130 mil, outros vídeos falam que foi 120 mil, tá entendendo? Foi 120 mil
pessoas, 100 mil. Então se vai ficar por essa faixa aí, né? Pessoas, né? Aí ele, em homenagem a Luiz Carlos Prestes, né? Sendo também que em 1945, embora houvesse essa ditadura lá no Franco, com o governo Franco, que ele ganhou em 1939, né, com a Guerra Civil Espanhola lá no Chile e tal, essa correria do mundo, né, que a esquerda apoiou os republicanos, né, que defendiam os ideais lá, né, e os conservadores foram apoiados, tipo a Rússia apoiou, né, a esquerda, né, os comunistas apoiaram a esquerda, o Lenin, esse pessoal assim, né, tá entendendo? Aí o Francisco Franco, ele acabou tendo apoio do nazismo, do Hitler, né, e do fascismo da Itália, nazismo da Alemanha, do Hitler, e do fascismo da Itália, lá do Mussolini, né, Benito Mussolini, né, e Adolfo Hitler. Tá entendendo? A galera que gosta de história, eu sou aluno de letras, mas temos que falar desse contexto, né, para poder entender. Aí ele ganhou. Em 1945, o Pablo Neruda, ele se candidatou pelo Partido Comunista, lá do Chile, e acabou ganhando. Mas em 1948 ele foi cassado, o mandato cassado. Aí ele teve que, para ele não ser pego, invadiram suas casas, queimaram livros e tal, foram atrás dele. Para ele não ser pego, ele fugiu de cavalo até a Alemanha, até a Argentina, né? Fugiu até a Argentina e de lá ele se mandou, se eu não me engano, foi para Paris, se eu não me engano. Ele gostava bastante da França, tanto é que o nome dele, Pablo, vem de um francês chamado Paul Verlaine, né? E de lá ele fica lá, né? Organizando, ajeitando. E durante esse período aí foi só Francisco Franco, né? Esse pessoal assim. Aí teve um cara chamado Videla também e tal. Não vou entrar sobre esses governos não, tá entendendo? Aí por volta de 1970, já enfraquecendo o governo do Chile, um cara chamado Salvador Allende se candidata. Mas pelo fato dele ser esquerda, né? O Pablo, ele disse, não vou me candidatar para dividir os votos, nem separar, eu vou apoiar e a união faz a força. Aí em 1970 tivemos aqui no nosso continente o primeiro socialista, presidente socialista eleito de forma, como é que eu digo, de forma democrática, né? Em 1970. Aí em 1971, o Allende, por ser muito amigo dele, por ser muito amigo dele, acaba o nomeando como cônsul. Se eu não me engano, em Paris de novo, né? Em Paris de novo. Aí sendo que em 1973, o Allende aplicaram outro golpe. Se eu não me engano, foi esse cara, eu não sei o que, Rodrigues, Videla, eu não lembro, depois vocês pesquisem aí, mas também não vem muito ao interesse, né? O Franco acabou falecendo, o Francisco Franco acabou falecendo, aí deu uma enfraquecida mais né? Mas em 1973, de 70 a 73, aplicaram outro golpe, né? Que segundo falam que o Allende ele se suicidou, né, depois desse golpe. Mas muitos falam também, a sobrinha dele, tipo assim, o pai dela, dessa Isabel Allende, foi criado como irmão deste Salvador Allende, né? Que foi o presidente democraticamente socialista, o primeiro aqui do nosso continente. Fala que ele foi assassinado com um tiro, né? Na cabeça, no rosto, tá entendendo? Mas muitos, naquele tempo, os governos, o Chile, o país, a imprensa, liberou que foi suicídio, né? Liberou os jornais que foi suicídio, né? Mas segundo ela, foi assassinato, tá entendendo? Do Salvador Allende, em 1973. Aí com 11 dias depois, 12 dias depois, né?
Pablo, sabendo disto, né, e por ter lutado a vida toda, e ele já aos 69 anos e doente de câncer de próstata, ele acabou ficando muito abatido, né? Ficando muito abatido, né? Por volta de 2 semanas depois ele acabou falecendo, né? Foi ao hospital, passou mal e dali não se recuperou mais, tá entendendo? Por ele ter visto, né? Tudo de novo, né? Ter lutado tanto aí as revoluções, os golpes e perder amigos, né? Poetas, pessoas, familiares, tá entendendo? Que era contra um governo, irem presos, exilados. Ele, né? Foi exilado, viajou, lutou e tal, e tá entendendo? Ele acabou se decepcionando mesmo, que a depressão, a tristeza ali cobriu, e por volta de 2 semanas depois, dia 23 de setembro de 1973, o Pablo acabou falecendo lá no Hospital Santa Maria de Santiago. Há várias controvérsias, né? Um cara chamado Manuel Ayara Osório, parece que foi ele, eu não lembro, mas parece que foi ele que acompanhou o Pablo, foi tipo uma espécie de discípulo, aprendiz, fã do Pablo, e acompanhou o Pablo Neruda durante esse finalzinho da vida, né? E viu, né, esse Confesso que Vivi, parece-me que foi ele que publicou. Ele fala que o Pablo, a galera desconfiava naquele tempo que o Pablo teria sido morto com uma espécie de injeção letal, tá entendendo? Já no mesmo ano, por volta de, acho que no mesmo ano, ou foi 1974, sei lá, um ano depois, essa Isabel Allende fala que o Pablo, como é que eu digo? Foi morto também, né? Assassinado pelo hospital, né? Sendo também que em 1982, um cara chamado Frei, se eu não me engano, acho que era Eduardo Frei, que era uma espécie de ameaça, ele foi envenenado. Foi provado que ele foi envenenado por este mesmo hospital, tá entendendo? Por ele ser uma ameaça, por ele ser uma ameaça ao governo do Chile, né? Tá entendendo? Aí ele foi morto nesse hospital também. Aí há várias controvérsias aí, né? Sobre a morte do Pablo, né? Se ele morreu de tristeza mesmo, se ele morreu de uma injeção letal, tá entendendo? Se, se foi do câncer de próstata, né? Se foi realmente do câncer de próstata. Aí em 2013, a galera com essa dúvida, né? Essa dúvida perdurou décadas, né? Fizeram a exumação do seu corpo, né? Da sua ossada, né? Dos seus restos mortais, e descobriram que ele foi o câncer de próstata mesmo, né? Mas eu acho que a galera também fala que o que contribuiu mesmo foi o baque, né? Perdeu o Salvador Allende, que lutaram anos e anos para poderem chegar ao governo. O Pablo nem se candidatou na esperança de um ganhar, né? Porque se ele se candidatasse, né? Tá entendendo? Aí ele acabou falecendo, tá entendendo? O Pablo também, ele teve uma filha, Malva, se eu não me engano, com uma primeira esposa que era Alemanha, era holandesa, se eu não me engano, né? Aí ela tinha hidrocefalia. Aí acabou falecendo, né? Eles sabiam que ela ia acabar falecendo logo, né? Tá entendendo? Naquele tempo e tal. Durou 8 anos. Aí ela foi enterrada. Eu não lembro agora. Veio aqui na cabeça, mas eu não lembro. Bom, aí o Pablo também teve mais duas mulheres, né? Matilde, né? E entre outros amantes aí, o Pablo, ele falava muito sobre erotização em seus poemas, em suas obras, né? Falava muito sobre... Eu vou falar isso aqui no terceiro vídeo, tá entendendo? Para não ficar muito grande e eu poder publicar no YouTube.